E vamos falar então sobre a nossa comunicação, o poder da comunicação. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que é se comunicar? A comunicação, irmãos, está muito além de palavras, tá? Comunicação é aquilo que nós compartilhamos com alguém, com as pessoas, a gente se comunica. Então nós nos comunicamos por palavras, tá? Mas também por atitudes, por gestos, por sentimentos. Nós estamos sempre nos comunicando. A vida é uma constante comunicação o tempo todo. Nós nos comunicamos com nós mesmos quando nós meditamos, refletimos, pensamos sobre tudo. Então por que é tão importante isso? Nós somos movidos por aquilo que comunicaram com a gente, tá? Nós somos frutos de uma comunicação. Pense bem, aquilo que os nossos pais comunicaram a nós. Isso formou o nosso caráter, isso formou a nossa fé, isso formou os nossos temores, formou as nossas convicções. Tudo é fruto da comunicação, aquilo que a nossa família nos comunicou. E como eu disse, não só por meio de palavras, mas por meio de gestos, atitudes, sentimentos e às vezes a ausência deles. A ausência de uma comunicação também forma convicções, caráter, sentimentos. Então nós somos fruto daquilo que nos comunicaram e daquilo que deixaram de nos comunicar. Quando a gente vê lá na escola os meninos, muitos alunos que demonstram uma agressividade, demonstram uma certa dificuldade de se relacionar, e a gente procura a família e a gente descobre que foram crianças que não receberam amor, atenção, carinho dos pais. E isso gerou também um comportamento na vida delas, ou seja, a ausência de comunicação, do amor. Então, quando a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, mostrando a importância daquilo que nós ministramos na vida dos nossos filhos e aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Aquilo que está no nosso coração e por repetidas vezes, de alguma maneira, isso vai ficando registrado. Porque a insistência faz com que essa comunicação se aprofunde. Tudo que a gente ouve constantemente e vê constantemente e experimenta constantemente vai marcando o nosso coração, vai criando estruturas em nós, na nossa mente. E aí nós reproduzimos tudo isso que nós recebemos, através da repetição também. Então a gente precisa observar o que nós comunicamos, o que nós não comunicamos e como nós comunicamos. Isso é muito importante. E como eu disse, a frequência com que nós comunicamos. Olha o que o autor de Deuteronômio vai dizer. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Que a frequência com que nós falamos e ensinamos e insistimos, isso registra, irmãos. Quem aqui não se lembra de coisas que ouviu da sua mãe, do seu pai a vida toda, e que quando você ouvia, você dizia assim, ai, papai, mamãe, repete, fala isso o tempo todo, bobagem. E depois que você se casa, você reproduz. Não é assim?
Aí você faz com o seu cônjuge, você fala igual, da mesma forma que você ouvia antes. E aí o cônjuge fala assim: parece que eu estou vendo a sua mãe aqui, parece que eu estou vendo seu pai aqui. É desse jeito, irmãos. Por quê? Você ouviu tanto ali, às vezes hábitos bons e às vezes hábitos também desagradáveis. Você acaba reproduzindo aquilo, até coisas que você nem queria. Você acaba reproduzindo porque você aprendeu, você acabou vivendo tanto com a pessoa que você começa a reproduzir. Nós vamos ver aqui, a morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Aquilo que você transmite e aquilo que você ouve, uma vez que é comunicado, pode gerar vida ou morte. A gente viu aqui. Na língua está o poder da vida e da morte. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha como é sério. Nós muitas vezes achamos que as coisas estão acontecendo porque tinham que acontecer. O problema ou a bênção aconteceu porque Deus, na sua soberania, quis que fosse assim. Deus quis que esse problema acontecesse por algum motivo. Ou Deus abençoou essa pessoa por algum motivo que Ele quis. E nós nos esquecemos, irmãos, do nosso papel, da nossa participação nisso tudo. Porque, na verdade, Deus, Ele já tem planos para nós muito bem estabelecidos já. A Bíblia deixa claro que os planos de Deus para nós são maravilhosos, são planos de paz, de bênçãos para nós. Agora, Ele nos dá a autoridade de colhermos aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos. Por isso que Paulo também vai dizer em Gálatas 6, 7, 8, ele fala assim: o que semeia na carne, da carne colhe destruição. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha bem, então Deus está dando agora a nós o poder, a autoridade de determinar o que nós vamos colher amanhã. Então aquilo que você e eu vamos colher amanhã depende de duas coisas. Se nós vamos reproduzir o que nós recebemos dos nossos pais, tá? Por quê? Se nós recebemos coisas boas e vamos reproduzir, ok. Agora, se nós recebemos coisas ruins e vamos reproduzir, nós vamos colher também a destruição. Então essa é a primeira coisa. Você tem o poder de reproduzir o que você recebeu. Ou o que nós devemos fazer? Anular, cancelar aquilo que nós recebemos de ruim e semearmos algo novo, algo diferente. Então, depende de você e de mim também da mesma forma. Tem coisas, irmãos, que nós vamos ter que dar um basta. Dizer assim: não, isso aqui eu recebi como herança dos meus pais e eu não quero que se reproduza na minha vida, na minha família, na minha casa. Você vai ter que analisar, identificar, reconhecer isso e lutar. Muitas vezes, irmão, nós vamos ter que lutar contra o nosso coração, contra a nossa mente, para a gente não reproduzir. Nós vamos ter que pedir a Deus socorro, pedir ajuda e falar: Jesus, me ajuda a ficar liberto desse hábito, dessa convicção, desse jeito, desse pensamento que eu sei que veio lá de trás. Me ajuda, Senhor, me ajuda. E aí você clama a Ele, você busca e você medita na palavra. Medite, por quê? Para você inserir algo novo, muitas vezes você vai ter que remover algo que já está. Você vai ter que remover. Tiago fala assim: deixemos toda malícia e acúmulo de maldade e recebamos com mansidão a palavra em nós enxertada.
a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Então Tiago chega a dizer que nós, irmãos, estamos cheios de maldade e acúmulo de malícia, ele fala. O nosso coração, a nossa mente, ela vem cheio de malícia, maldade, hábitos, convicções equivocadas. E à medida que a gente vai caminhando com Cristo, aprendendo a palavra, a gente vai descobrindo isso em nós. E eu sempre falo, que quem convive com a gente em casa não nos deixa esquecer desses defeitos que nós temos, De vez em quando a gente ouve, olha isso aí, muda isso aí, isso aí não tá legal não. Então a gente não tem para onde correr. E aí qual é a solução? É confessar. Falar, Jesus, me perdoe, porque realmente esse meu jeito não dá. Não dá, ninguém aguenta conviver com essa falha, com esse jeito a vida toda. Me ajuda a ser transformado, transforma meu coração, Jesus. E aí o primeiro passo é reconhecer. Segundo passo, se alimentar, encher, receber com mansidão a palavra enxertada. Olha bem, enxertada, a qual é poderosa para salvar a nossa vida, a nossa alma. Eu achei muito interessante esses dias atrás, a irmã Eva disse assim, lá na reunião de terça-feira, ela falou bem assim, que agora ela está conseguindo se calar em certos momentos que antes ela não conseguia. Então ela está sendo mais prudente no falar. E eu fiquei pensando, olha bem, hein? Toda a experiência, a maturidade, o tempo de vida que a irmã Eva tem, ela está aprendendo, irmã Eva? Está refletindo e transformando a sua maneira de pensar, irmãos. Isso mostra para nós o quê? Que não existe tempo, idade, depende de disposição, humildade para reconhecer e perseverança, tá? Porque a gente busca e nós vamos ver que a gente tropeça, a gente escorrega e a gente falha de novo, não é assim? A gente tenta, luta para se acertar, para fazer diferente, aí de repente a gente vai lá e pisa na casca de banana e cai de novo, e aí se a gente ficar se lamentando e se depreciando, igual o louvor aqui, valorize o que você tem, deixa esse complexo interior, porque senão a gente começa a se condenar, a se maltratar e enfim, se torturar. E aí a gente acaba, às vezes as pessoas desistem, falam assim, não tem mais jeito para mim não mudo não dá. Dá, claro que é possível. O que Jesus disse em Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos vocês que estão o quê? Cansados e oprimidos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Se Jesus está dizendo para você aprender com Ele, é porque é possível aprender e mudar, ser transformado, é ou não é? Por quê, irmãos? Porque quem faz essa transformação é Ele, não sou eu nem você. Quem transforma a sua vida e a minha é o próprio Senhor. A gente só precisa de quê? Em primeiro lugar, abra sua Bíblia, por favor, em Salmo 40. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Tem uma versão que diz assim, mas me destes ouvido para ouvir. Alguma aí está assim? Me deste ouvido para ouvir. Sacrifício não pediu ou não quis, mas me deu ouvidos para ouvir. Mostrando que você precisa ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então, irmãos, o que eu faço quando eu me vejo diante de um desafio muito grande? Algo que eu sei que eu não consigo, eu não tenho condições de superar, pelo menos naquele momento. O que eu faço?
eu começo a meditar, a ouvir a respeito da bondade de Deus, a respeito da fidelidade de Deus, a respeito do poder, da graça, daquilo que Ele pensa a meu respeito. Eu alimento o meu coração do amor de Deus. Por quê? Porque eu sei que ao ouvir constantemente e meditar, refletir, o meu coração vai se enchendo de paz, vai se enchendo de fé, e daqui a pouco eu começo a ter estratégias, eu começo a ver soluções naquilo que antes eu não via. Porque quem faz isso é o Espírito Santo, não sou eu. Quem me dá essa capacidade de crer, de confiar, de perseverar, é o próprio Deus. Se a gente ficar tentando perseverar, tentando lutar e conquistar e conseguir, e lutar e vencer por nós mesmos, a gente vai falhar, a gente vai se frustrar, não vai dar certo. Agora, se a gente buscar o socorro do Senhor, o refúgio, crendo que Ele está se importando conosco, Ele está atento, Ele está ali conosco, sofrendo, e Ele quer nos dar forças e direção, uma estratégia, enfim, Ele quer dar paz, Ele quer tirar todo pensamento negativo, enfim, irmãos, a luta espiritual que nós estamos travando depende dEle, depende do auxílio, da força do Senhor. Então isso só acontece quando a gente ouve constantemente, tá? Então, eu sempre falo isso. Quando você não estiver vendo uma solução, se não estiver tendo força para a luta que você está enfrentando, o que você faz? Nada. Só ouça. Ouça. Mas ouviu o quê? Essa graça a respeito dessa fé, desse socorro, da bondade, da fidelidade, das promessas. Você precisa se alimentar das promessas, daquilo que Ele diz, porque o que Ele diz na sua palavra não falha. Ah, não teve nenhum profeta que veio e falou a meu respeito, nenhum profeta disse para mim que isso vai ter solução. Será que tem solução, Senhor? Tem, porque a Bíblia tem solução para tudo, irmãos. E essas soluções já nos pertencem. Aqui a gente viu uma coisa, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei o quê? Curada. Vamos lá. Ela ouviu a respeito da fama de Jesus. O que eu estava falando aqui agora? O poder do ouvir. Eu e você somos fruto daquilo que nós ouvimos a vida toda, dos nossos pais, na escola, no trabalho. Se você eu identifiquei, irmãos, inclusive problemas, falhas em mim. Porque eu tenho uma memória muito boa para fatos assim, na experiências, aquilo que eu ouço. Então eu me lembro de coisas de quando eu tinha 3 anos de idade, quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu tinha 16 anos, que eu conheci, alguns colegas, porque na nossa vida, pessoas passam pela nossa vida. Se você se lembrar, meditar um pouquinho, você vai ver que tem pessoas que passaram pela sua vida, que ficaram aí 2, 3, 5 anos e depois saíram. E esse período de 2, 3, 5 anos, você experimentou coisas com essas pessoas. Essas pessoas compartilharam coisas com você. E só precisou de uma experiência para que você se apegasse. Seja na experiência boa ou ruim, você se apegou. E aí você continuou repetindo, reproduzindo isso. E nunca mais conseguiu se livrar disso. Você sabia? E aí o que acontece? Algo que eu me lembrei aqui agora. Por isso é tão importante também, irmãos, a gente se comunicar corretamente com as pessoas da nossa casa. Sabe por quê? Porque as pessoas da nossa casa,
se nós não comunicarmos a elas aquilo que é bom, alguém lá na rua vai comunicar alguma coisa. Alguém lá fora vai trazer uma experiência para essa pessoa que nós amamos. E aí, se ela não tiver já o coração dela bem ocupado com algo que você ministrou, algo que você comunicou, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a experiência que o colega, o amigo lá de fora está comunicando a ela. E talvez quando você identificar o problema e tentar comunicar o que é certo, esse amado seu não vai aceitar mais, sabe por quê? Porque ele já recebeu algo e agora ele está com dificuldade de abrir mão do que ele recebeu para receber o que você está querendo oferecer. Por isso é muito sério, é muito importante a gente ter um discernimento, vigiarmos e pedirmos a Deus sabedoria, porque é através da sabedoria divina que nós comunicamos aquilo que é bom para as pessoas. Nós vimos aqui Deus falando: ensine a minha palavra aos seus filhos, quando estiverem se levantando, enquanto caminham, quando estiverem assentados à mesa, quando forem se deitar. Para quê? Para que você veja o tempo todo e medite nessas verdades, mostrando o poder da repetição. E aí depois que você ouve, se você ouviu a coisa certa, isso vai gerar fé no seu coração. Então eu nunca vou dizer que Deus não quer te livrar dessa tribulação. Eu sempre vou dizer para você o seguinte: você precisa se alimentar de fé, de esperança. Você precisa crer na bondade de Deus. Você precisa crer na fidelidade. Você precisa purificar o seu coração. É isso que a Bíblia diz. Filho meu, acima de tudo que se deve guardar, guarde o quê? O teu coração. Porque do teu coração depende a sua vida. Aí ele fala assim: guarda as minhas palavras no mais íntimo do teu coração, porque elas são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Olha, então irmãos, a chave está onde? Eu me alimentar da bondade de Cristo, do favor de Cristo, da graça, do amor de Cristo, da santidade de Cristo. Por quê? Se eu estou enchendo meu coração de impureza, estou enchendo meu coração de amargura, estou enchendo meu coração de engano, eu não vou conseguir crer, irmãos. Não vou. Vocês estão entendendo? Então eu preciso purificar o meu coração. Eu preciso tirar a vaidade, o orgulho do meu coração. São essas coisas que nos impedem de receber a bênção do Senhor. Porque Ele é um Pai que ama. Jesus disse assim: pode o filho pedir um pão e o pai dar uma pedra? Não está na sua Bíblia isso, capítulo 7 de Mateus? Pode o filho pedir pão? Está ali o Miguel. Pode o Miguel pedir um pão ao Giovanni? O Giovanni tem o pão e ele dizer não para o Miguel? Pode o filho pedir peixe, o pai dar uma serpente? Vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Então não dá, irmãos, não dá para eu acreditar que Deus quer que você e eu morramos nos nossos problemas, nas nossas dores e tribulações. Não, 1000 vezes não, porque a Bíblia te dá muitos textos. Ele fala assim: todo o que pede acontece o quê? Todo. Se ele usou todo, ele usou a palavra todo, eu não vou tirar ela dali. É todo. Se é todo, por que eu vou ficar de fora? Logo eu? Não é assim? Você pode se perguntar. Jesus, a tua palavra aqui está dizendo todo. Todo que pede, recebe. Todo que busca, acha. E todo que bate, a porta se abre. E eu vou ficar de fora? O Senhor me ama menos? Não. Ele vai falar, sabe o que com você? Comece a me ouvir mais. Peça sabedoria, direção, que eu vou te dar uma direção. Eu vou te dar uma direção. O choro dura uma noite. É assim que a Bíblia fala, não é, irmãos? A Bíblia fala que você vai chorar a vida inteira? Não. O choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela manhã. Então a Bíblia é um livro de esperança, é um livro de fé. Essa mulher, ela ouviu, ela creu e depois ela agiu, ela não ficou parada, ela agiu e ela declarou: eu serei curada quando eu tocar nele. Eu não vou precisar nem perguntar se ele quer me curar, eu não vou precisar nem pedir, só de tocar eu ficarei curada. Irmãos, que coisa linda! E Jesus disse o que para ela? Mulher, irmãos, outras pessoas ali não receberam daquele poder, não receberam, porque estavam ali ao redor de Jesus, mas não tocavam nele da maneira que essa mulher tocou. Ele disse: saiu virtude de mim, algo aconteceu aqui. E a mulher contou para ele e ele disse: filha, a tua fé te curou, foi a tua fé. Tem versões que falam: a tua fé te salvou. A NVI diz: curou, mesma coisa, a tua fé te curou, filha. Vá em paz, fique livre do seu mal, desse mal. Olha bem, então agora você vai fazer o quê? O que você vai declarar? O que você tem declarado? Declare o que Jesus fala para você, o que a palavra promete para você. Declare o cuidado que Deus tem com você, porque se Ele declara, nós vimos aqui domingo passado, irmãos, Isaías 46:4, na vossa velhice eu serei o mesmo, lembram? Eu vos livrei, vos carreguei e ainda vou livrar vocês quando vocês tiverem cabelos brancos, lembram? Isaías 46:4. Então o que Deus fala para você? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Comece a declarar o que Deus pensa a seu respeito e a respeito da sua família. Declare: minha família está guardada. Está passando por uma tribulação? Tá, mas isso é momentâneo, é só um vento forte. Comece a declarar, comece porque essa mulher fez isso. Para encerrar, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi devia ter, irmãos, uns 16, 15 anos. E tudo que Davi declarou aconteceu. Ou seja, a sua vitória e o seu fracasso, o meu fracasso, dependem também daquilo que a gente declara. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E eu disse aqui, irmãos, que Deus sempre tem algo novo. Eu vou lembrar aqui a vocês de José. Vocês se lembram de José, que foi vendido pelos irmãos? Ele estava numa situação muito complicada, né? Porque ele foi vendido como escravo. Havia uma possibilidade humana de José deixar de ser escravo, irmãos? E Deus deu uma solução para José, olha bem. E quando José teve o primeiro filho, Manassés significa esquecer-se. Vou chamar de Manassés porque ele me fez esquecer da casa do meu pai. E Efraim, ele chamou de Efraim porque ele disse assim: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Isso significa, sabe o quê? Que até aquilo que você está vivendo hoje, que não tem solução, Deus te dá uma bênção maior no futuro, porque essa bênção grande vai te fazer esquecer dos problemas que você tem enfrentado. Olha bem. Então não tem jeito, irmãos. De um jeito ou de outro, Deus, Ele tem algo novo para fazer. Agora, creia e declare: